sem luta, sem pagar o preço, não tem durabilidade. Isso é muito sério que eu estou falando. Tudo na nossa vida que a gente conquista sem luta, sem pagar preço, a durabilidade dela é pouca. Se você quer algo para a tua vida, você precisa lutar, pagar o preço por isso, para que isso possa ter durabilidade. Está entendendo, sim ou não? E Absalão agora, ele resolve tomar o trono do seu pai. Até aí, mas a Bíblia fala, irmãos, que havia uma pessoa chamada Aitofel. Diga comigo, Aitofel. Aitofel. Quem foi esse Aitofel? História de Ailton com Rafael. Quem foi Aitofel? Quem foi esse homem? Que quando Davi, a Bíblia é bem clara, e Davi ficou sabendo que Aitofel também estava. Aitofel, irmãos, era um conselheiro de Davi, era um homem de confiança, era um homem que dava conselhos ao rei. O rei, antes de fazer qualquer coisa, ele não agia sem que seus conselheiros dentro dele, Aitofel, pudesse falar a respeito. Aitofel conhecia muito de Davi, porque os conselheiros se tornavam como pessoa íntima daquela pelo qual ela aconselhava. E agora, para a surpresa de Davi, Aitofel estava junto com seu filho Absalão, conspirando para tomar o trono de Davi. Irmãos, nós sabemos que a traição é algo que a gente sempre passa, mas eu acho que a maior traição é aquela que vem das pessoas em que a gente mais confia. Quanto mais próximo a pessoa for de nós, maior é a decepção que temos. Imagine para Davi agora, ele ficou preocupado quando ele soube que Aitofel estava agora do lado de Absalão, seu filho. Estava contra ele. Por quê? Porque Aitofel sabia muita coisa do rei. Aitofel sabia as suas intimidades, os seus segredos. Aitofel sabia o que o rei gostava e o que o rei não gostava. Você imagine agora como fica Davi diante de uma situação dessa. A pessoa que ele tinha como conselheiro, a pessoa como ele tinha como alguém que ele compartilhava as suas intimidades, e agora essa pessoa está contra ele. Mas a Bíblia diz que Davi, versículo 31, a parte B, vai dizer o que? Davi disse o que? O Senhor, lá no final, 31, o Senhor transtorna o conselho. Por quê, igreja? Porque o conselho de Aitofel era muito válido para qualquer rei. Quem não queria? E Davi conhecia muito bem isso. Mas nós estávamos conjecturando algumas situações, e você vê o que é a pessoa guardar no seu coração uma mágoa. Tem pessoas que andam com a gente que diz que nos perdoou, mas não perdoou nada. Tem pessoas que dizem que está com a gente, mas na verdade ela torce para o nosso fracasso. E quem foi Aitofel? Aitofel foi avô de Betseba. E quem foi Betseba, pastor? Betseba foi a mulher de Urias. Mulher essa que, enquanto seu marido estava na guerra, ela se envolveu com Davi, causando um grande escândalo naquela época. E Aitofel estava vendo tudo isso, e ele guardou no seu coração isso. E apesar de Davi ter o nomeado como conselheiro, ele estava ali do lado de Davi, mas ele queria uma oportunidade
sequidade, né? Está entendendo? Às vezes a gente convive com pessoas que parecem, mas não é. Amém? Parece que está tudo bem, mas será que o coração daquela pessoa realmente me ama ou busca oportunidade para me destruir? Então Aitofel agora se junta com Abisalão e ele dá um conselho a Abisalão. Igual o conselho que ele dá? Ele disse: Abisalão, faz o seguinte, pega todas as concubinas de seu pai, faz uma tenda no pátio e se relaciona com todas elas, para que a vergonha do seu pai seja grande. Foi o conselho que ele deu. Pegue todas as mulheres do seu pai, que você sabe que uma das maiores aberrações da Bíblia é quando um filho se envolvia com a mulher do pai. E ali ele faz uma tenda, ele faz esse esquema maquiavélico, e ali Abisalão se envolve, se relaciona com todas as mulheres do pai dele, causando a vergonha do seu pai. Amém, irmãos? Então você veja o que é a vingança. Tem muita gente que às vezes pergunta: por que eu não consigo as coisas? Porque às vezes no seu coração tem mágoas guardadas de anos. Observe que Aitofel já era avô, mas o coração dele ainda estava com aquela mágoa dentro dele, apesar das oportunidades que Davi havia lhe dado. Davi o nomeou para ser conselheiro dele, Davi o tinha como homem de confiança, mas mesmo assim ele estava no seu coração para de acabar com Davi. Amém, igreja? Quantas vezes, irmãos, eu sei que tem pessoas que nos ferem, mas tem pessoas que resolvem mudar isso. Só que a gente não dá oportunidade a nós mesmos. Não, quando tiver oportunidade eu vou destruir. Então Aitofel, irmãos, esse homem que teve tudo na vida para poder crescer, resolveu deixar que o mal predominasse no seu coração. A pior coisa é raiva, gente. Hoje já tem estudos comprovados que a raiva, o rancor, o ressentimento já tem doenças provenientes disso. Doenças do coração, até alguns tipos de câncer hoje são resultados de mágoas, ressentimento, ódio que às vezes nós guardamos. Que o nosso coração esteja limpo, ainda que as pessoas tenham sido injustas para conosco, ainda que as pessoas tenham nos dado uma tapa ao invés de um abraço, depois de nós ter o servido, mesmo assim não permita que o teu coração guarde mágoa nem ressentimento, porque a Bíblia diz que enquanto você guardar no teu coração a mágoa, o ressentimento, Deus ele não vai te ouvir. Isso é muito sério, meu irmão. Já pensou depois que você clama a Deus, e você agora descobre que a tua oração não passou desse velo? Por conta do teu coração ainda está um coração ainda que meio que enraivado, irado. Você tem que pedir a Deus: Deus, tira isso de mim, me ajuda a me libertar disso, porque o mal foi muito grande, a investida foi muito grande. Então Aitofel agora, esse homem, resolve agora criar um plano de vingança contra Davi, e ele conseguiu. Só que Davi, irmãos, volte para o texto 32. Quando Davi soube de Aitofel, que Aitofel já estava do lado de Abisalão contra ele, arquitetando projetos contra ele, o 32 diz: aconteceu que chegando Davi, aonde? Ao cume do monte, para quê? Para quê, irmãos? Para adorar quem? A Deus. Amém, igreja? Eis que Uzaí, o arquita, veio encontrar-se com ele
com a roupa rasgada e terra sobre a cabeça. Então observe, irmão, o primeiro passo aqui, que quando Davi sabe que aquele que era o seu conselheiro agora está do lado oposto para ele, ele vai orar. Porque não adianta a gente tentar enfrentar quem nos odeia com a mesma arma dele, com as mesmas atitudes da pessoa. Amém, igreja? Não adianta a gente querer pagar o mal, né, da mesma forma que aquela pessoa está fazendo para a gente. Então Davi foi orar, foi para o cume do monte adorar a Deus. Você sabe quando a gente está sendo justiçado sem saber o porquê? Que a gente se revolta. A gente tem que adorar a Deus, porque Deus vai cuidar de nós. E Deus levantou quem? Uzaí, diga Uzaí. Para quê? Para ajudar Davi. Porque se Aitofel, que era conselheiro de Davi, ficou contra Davi, Uzaí, que trabalhava para Abisalão, estava lá agora a serviço de Davi. O que eu quero dizer com você nessa noite é o seguinte: existem muitas pessoas que dizem ser seus amigos e que lhe traem, mas Deus vai levantar Esaí na sua vida, para que você, aleluia, veja o que é amigo de verdade. O diabo tem colocado uma palavra no coração de muita gente, que diz: maldito homem que confia no outro homem. E tem muita gente sofrendo calado, porque acha que isso aí significa não confiar mais em ninguém. Meu querido, maldita pessoa nessa terra que não tem ninguém para desabafar, que não tem ninguém para conversar a verdade. Eu mesmo não me coloco à disposição de pessoas que querem vir a me contar mentira. É por isso que muitas das vezes eu vou adiando, porque eu não quero que se você quer conversar comigo, eu quero a verdade. Eu só posso te ajudar com a verdade. Mentira para mim, não, fez, não fez, é assim, me ajuda, estamos aqui para o que der e vier. Mas mentira não vai. Amém, igreja? Mentira não vai. Mentira para mim não dá certo. Eu já deixei processos por causa de mentira de crente, porque isso é inadmissível. A verdade, irmãos, ela liberta. Por mais dolorosa que ela seja, ela liberta. Quando você conta a verdade, você se esvazia, né? Você diz: agora eu posso até morrer, porque a minha consciência está tranquila. Sabia disso? Quando você fala a verdade, eu fui meio... Olha, sabe, eu estou aqui atualmente no bar. Foi igual irmão, a esposa que descobriu algo dele. Ele disse: ela descobriu mesmo, então agora eu vou ter que contar a verdade. Vou contar tudo agora. Se quiser ficar comigo, fica. Se não quiser, pelo menos eu vou estar tranquilo que eu vou falar a verdade. Eu fiz isso, fiz aquilo outro e tal, e abortei menino e fui. O cara ligou: fala tudo. Bom, quer me perdoar? A verdade é essa. Não tem mais nada na minha vida que eu não tenha contado a você. Estou livre. Quer me perdoar? Amém. Mas agora estou livre. Amém, igreja? Então, o amigo de verdade é aquele que ouve, compreende e ajuda. Amém? Então, assim como Aitofel apareceu na vida de Davi com o propósito de descobrir os seus erros para ser contra ele depois, Deus também enviou pessoas que vai nos ajudar nos momentos difíceis da nossa vida. Glória a Deus. Pessoas que a gente nem espera, pessoas que a gente nem conta na nossa vida, são elas que Deus vai usar para nos abraçar. Quem diria que o homem que estava trabalhando para Abisalão agora estivesse lá a serviço de Davi? É assim que Deus faz. Talvez no seu local de trabalho tem muita gente falsa em relação a você, mas Deus está levantando pessoas que vai te defender lá dentro. Vai dizer: fulano não faz isso, fulano é diferente, fulano vai te defender, vai arriscar até o teu emprego, mas vai defender você, porque sabe da sua idoneidade. Glória a Deus.
Infelizmente, muitas pessoas pegam as nossas falhas para nos massacrar, para nos acorrentar. Eu estava lendo uma ilustração interessante. O menino estava brigando com o bagó, com aquele bagó, badog, né? Só que nesse negócio de atirar, acertou a gaiola e matou o passarinho preferido da avó dele. Ele, pensando que ninguém tinha visto, pegou o passarinho e enterrou. Só que a irmã dele tinha visto. E todas as vezes que a avó dele mandava a menina fazer alguma coisa, a menina vinha até ele e dizia: faça, senão eu vou dizer a minha avó. Aí ele ia e fazia. A avó mandava a menina fazer, a menina disse: fulano, faça, senão. Isso foi passando o tempo, chegou um dia que ele disse: rapaz, estou cansado disso. Vó, quero falar uma coisa para a senhora. Que foi, meu neto? Eu estava atirando com meu estilingue e acertei o passão da senhora, matei e enterrei. Ela disse: meu filho, já sabia de hoje disso. Eu estava querendo saber até quando você ia ficar escravo dessa situação. Às vezes, irmãos, né, nós por esconder algo, aí fica escravo daquela situação. Até meu próprio diabo diz: quem é você? Quem é você para pular? Quem é você para cantar? Quem é você para pregar? Mas quando a gente, irmão, não tem nada a esconder na nossa vida, aí que diz Satanás: eu já confessei, o meu Deus já me perdoa. Como é que é o teu coração nessa noite? Davi temeu porque Aitofel sabia demais, mas ele foi para o cume do monte adorar a Deus. Deus levantou Uzaí para ter com ele. Amém, igreja? E sabe o que Deus fez? Quando Aitofel agora dá outro conselho para Abisalão, ele diz assim: Abisalão foi o seguinte: me deu autorização para pegar 12 mil homens aí do exército para eu procurar Davi e matar. Mas Deus agora intervém, e a Bíblia diz que Abisalão escuta o conselho de Uzaí. E a Bíblia diz, irmãos, veja o texto agora. Eu separei algumas coisas para que a gente pudesse, né? 17. (20, 17, 14). Então disse Abisalão a todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzaí, o Arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém assim o Senhor ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Abisalão. Deus agora começa a trabalhar. É isso que eu estou dizendo para você. Se você sabe que tem alguém que te odeia, que te detesta, vai adorar a Deus. Deus age em seu favor. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, no versículo número 23, que vendo, pois, Aitofel, que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento, levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade, e deu ordem à sua casa, se enforcou e morreu. Veja, gente, tem pessoas que tem tanto ódio no coração, que quando elas não conseguem aquilo que elas desejam, elas tiram sua própria vida. Amém, igreja? É assim que vai acontecer, meu amado, com todas as pessoas que você confiou e que te traiu. Amém? Não precisa você fazer nada não, só adore a Deus, porque os planos dessa pessoa vão ser frustrados. E você pensa que o traidor dura muito? Salmo 55. Aleluia. Salmo 55.
Eu espero nunca ser um Aitofel na sua vida. Nunca. Eu quero ser um Zoai na sua vida. Salmo 55. Irmãos, este salmo, ele tudo indica que ele foi escrito por Davi, justamente esse inimigo que ele se refere é Aitofel. Salmo 55 vai falar sobre essa amizade, sobre essa confiança que ele tinha, que ele foi traído e perseguido pelas pessoas em que ele mais confiava. O Salmo 55 tem correlação justamente com esse conselheiro. E no final deste salmo, Davi escreve algo muito interessante. Mas tu, ó Deus, versículo 23, os farás descer ao poço da perdição, homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Os traidores não vivem muito. É a Bíblia que está dizendo. Eu jamais quero ser um Aitofel na sua vida. Eu jamais quero um dia servir de destruição para você. Amém. Mas se alguém foi ingrato contigo, não foi verdadeiro com você, entrega na mão de Deus. Entrega na mão do Senhor. Confia nele. O salmista diz o que, irmão, no finalzinho aqui? Mas em ti confia. Confia no Senhor. Confia no Senhor de todas as injustiças que fizeram com você. Absalão queria roubar o trono de Davi sem nenhum esforço. Ninguém sabe a luta que você passou para você chegar aonde chegou. Agora alguém que não fez por onde está tentando tomar, ou quem sabe até já tomou isso de você. Mas Deus está te vendo. Deus está vendo tudo. E logo, logo Ele vai restituir aquilo que tomaram de você. Se Aitofel conspirou contra você, Deus vai usar ainda para ajudar você. Olha para o teu irmão do lado e diga: você não está sozinho. Deus está com você. Deus está com você. Ele está vendo as injustiças que estão fazendo com a sua vida. Confia nele. Quanta calúnia, quanta perseguição. O que fazer, Senhor? Eu vou confiar no Senhor. Fica de pé nessa noite.